E quando Abel vê Caim trazendo uma oferta, ele também vai trazer a dele, porque seu irmão mais velho lhe serve de referência. Mas quando eles colocam o produto da sua oferta, aquela oferta está sendo entregue para Deus. E provavelmente, apesar do texto não ser explícito, pelo menos aqui, a aceitação vai vir através do fogo. A oferta que queimar, como disse o profeta Elias no Carmelo, ela vai revelar a aceitação e a manifestação de Deus. Está lá a oferta de Caim e a oferta de Abel. Os dois ofertaram. Se você acha que a oferta de Caim foi melhor do que a de Abel, ou a de Abel melhor do que a de Caim, não é isso que a Bíblia vai revelar aqui. Aqui o problema não é a oferta. A oferta vai simplesmente determinar o coração do ofertante. Preste atenção que desta oferta não se fala de prosperidade. Aliás, o que ofertou de forma correta acaba até morto depois de ofertar. Quando nós olhamos para esse ambiente da oferta, não há nenhuma perspectiva de se enriquecer, não há nenhuma promessa, pelo menos nesse texto aqui, porque como é o primeiro momento que nós vamos ouvir a Bíblia falar de oferta, ela tem o propósito de falar do real poder da oferta, que é a gratidão do coração do ofertante. Então, neste momento, as duas ofertas estão postas. A obrigação dos dois ofertantes, elas foram cumpridas. Ninguém se apresenta diante de Deus de mãos vazias. Mas agora Caim botou a oferta dele e Abel colocou a sua oferta. Só que aquele cujo qual vai receber não está olhando para aquilo que foi posto, e sim para quem colocou. E quando Deus olha para Caim, ele não gosta do que vê. E se ele não gosta do que vê, a oferta de Caim vai ser rejeitada. Para sempre? Não, naquele momento. Naquele momento há uma rejeição de Deus por causa da postura do ofertante. O que indica que antes de aceitar a oferta, Deus aceita o ofertante. Quando os dois estão olhando, a oferta de Abel começa a queimar. Ela começa a pegar fogo. Não há indícios de que há testemunhas. Não há indício de que Caim poderia se sentir envergonhado mediante aquilo que aconteceu. Só que o semblante de Caim se fecha e provavelmente o de Abel se abre. Abre porque foi aceito. Abre porque sabe com que coração e com que propósito ele está fazendo aquilo. E o texto diz que Caim se fecha e se ira, e Deus vai conversar com ele. E Deus pergunta a ele: mas qual o propósito de tudo isso? O que é isso? Por que você está se comportando desta maneira? Se você vai fazer algo para um homem, ele não é capaz de saber, não, com que desejo você está no coração, mas quando o assunto é para mim, eu faço a leitura exata. Então, Caim, nós temos um problema. Eu sou dono do ouro e da prata, eu não preciso do seu dinheiro. Aliás, nem dinheiro era, certo? Não era um valor monetário. Caim, o que está em jogo aqui não é o que você colocou no altar. Aí, é o seu coração. Então, Caim, nós temos um problema, a sua postura. Nós temos um problema, a sua maneira de fazer as coisas. É ela que está errada.
Então vamos fazer o seguinte: todas as vezes que o desejo de fazer a coisa errada buscar tomar de assalto o seu coração, é seu dever dominá-lo. É sua obrigação assumir o controle de suas emoções, porque todas as vezes que a oferta for para o altar, mais do que a oferta, aliás, me dá um envelope aqui, por favor, que eu fiquei falando e não peguei o meu. Mas eu só preciso que você entenda por quê. Porque apesar de entender lei de proporcionalidade, aquele que semeia pouco, pouco ceifará, aquele que semeia em abundância também ceifará. Mas, se você for fiel, ele repreende o devorador e faz abrir janelas nos céus. Tudo isso é verdadeiro. Só que meu propósito, como pastor da igreja, e é por isso que nós temos feito tudo o que temos feito aqui, porque não há propósito em transformar esse momento num momento mágico, onde você consegue um carro, uma casa, onde as portas e as janelas vão se abrir, para que você enriqueça. Ainda que a oferta e a fidelidade com trabalho e boa administração traga tudo isso para a sua vida, tem algo muito maior do que isso por detrás da oferta, que é a gratidão, a honra daquele que vai ofertar. É com esse espírito que eu queria que você ofertasse hoje, com o coração grato, porque Deus não vai olhar para a sua nota de 100, de 200, Deus não vai olhar para o seu cheque, ou para o débito automático da sua conta de 1.000, 2.000, 10.000, 100.000, ou se vai sair da sua mão uma moedinha. Como eu disse, ela trará uma lei de proporcionalidade, é verdade, mas antes de ser proporcional, ela precisa vir de um coração que sabe o que está fazendo. Eu sei que não foi um ano muito bom para muita gente no que diz respeito a finanças. É um grande desafio para muitos que me ouvem, mas eu quero dizer uma coisa a vocês: o nosso Deus continua onde sempre esteve, no controle de tudo. E não tenha vergonha. Eu falo isso com muita propriedade. Eu basicamente a minha vida inteira morei em Xerém. Congregava lá no Bossa Nova, lá em Santa Cruz da Serra. Durante 14 anos da minha vida, eu morei aqui e congreguei lá. Por muitas vezes, ia para lá apenas com o dinheiro da passagem, meu e da minha esposa, com meu filho mais velho, Caio, no meu colo, e o meu mais novo, no colo da minha esposa, de terno, gravata. Muitos, eu liderei jovens lá, quase esse período inteiro. E por muitas vezes, o que eu tinha era a menor cédula. Por muitas vezes, o que eu tinha era aquela moedinha, que era melhor colocar uma só, porque se você colocasse duas, fazia barulho e denunciava, certo? Mas eu nunca tive vergonha de ofertar, porque aquela era a minha realidade, era aquilo que eu podia fazer. E a Bíblia me ensinou: aquele que é fiel no pouco, aprende a ser fiel no muito. Aquele que tem vergonha de ser fiel no pouco, tem medo de ser fiel no muito. Então não se envergonhe do que você tem, porque se é a sua realidade, coloque ela nesse envelope. Por isso que eu falo que até quem não tem, deve pegar um envelope, porque às vezes você não tem dinheiro, mas você tem um propósito para colocar dentro desse envelope, sabe? Jacó chegando na terra dos parentes de sua mãe, sem nada, e ele diz para Deus: se o Senhor for comigo nessa caminhada e nessa empreitada, e o Senhor me fizer prosperar aqui, eu quero dizer ao Senhor que eu vou ser fiel
a ti. Ele resolveu ser fiel quando não tinha nada. E quando saiu de lá, saiu com uma riqueza maior do que a de seu sogro. O que indica que no envelope que não tem nada pode ter muito mais do que naquele que tem algum valor. Então, por isso, no momento que você tiver sem recursos, faça assim. Agora, se há em você provavelmente recursos e você tem medo de colocar, isso significa que você ainda está uma fase ainda atrasado nessa caminhada. Nós vamos fazer isso hoje. Colocar a sua oferta, provavelmente você já colocou, você já ofertou aí na máquina de cartão. Eu queria que você ficasse de pé nesse momento, por favor. Estenda o seu envelope. Senhor nosso Deus e Pai, te damos graças pela honra que o Senhor nos concede de ofertarmos. Com o coração grato, é o que nós fazemos. Recebe a nossa oferta e que ela não seja rejeitada. Em nome de Jesus, ó Deus, faça prosperar o teu povo nessa terra. Que possamos comer o melhor dessa terra, viver um incrível, extraordinário, mas sempre entendendo o valor da honra. Recebe, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Saia do seu lugar, traga aqui à frente, você do anexo aí, tem alguém aí em pé aí à sua frente. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creem? E como crerão naqueles de que não ouviram? E como ouvirão, senão a quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 13 ao 17.